Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo com a Isaura Gaspar sobre alcoolismo e o movimento contrário que se deve fazer em relação a essa doença. Isaura, fala um pouco da sua história, né, dos prejuízos, dos danos, como é que foi isso, né? Para quem está nos assistindo saber um pouco dos efeitos, né, do uso e abuso do álcool. Então, Silvestre, a minha primeira experiência também com o álcool foi mais ou menos 8 anos de idade que eu tinha, né? Numa festa de Natal, muito vinho, né? Eu, uma prima, e todo mundo foi para a sala, saiu todo mundo, e ficou eu e minha prima na cozinha, que era para a gente arrumar aquela bagunça. E ao invés de arrumar a bagunça, nós fomos experimentar o vinho, né? E quando o pessoal se deu conta, estavam também as duas embriagadas. As duas? As duas, né? Nós éramos crianças ainda. Foi a minha primeira experiência. Mas, assim, depois não teve outras não, sabe? Assim, enquanto criança. Aí só fui experimentar, voltar a beber na minha adolescência, sabe? Com a turminha, aquela coisa. Então, a moda na época era beber cachaça com Coca-Cola. Uhum. Que ninguém tinha dinheiro, né? Então era assim, saía... Era barato, né? Era. Mas, nesse período, assim, ainda não me embriagava, né? Assim, bebia, porque eu tinha muito medo do meu pai, né? Então eu não podia chegar em casa embriagada. Eu tinha horário para chegar, eu tinha que cumprir o horário, chegar assim, então bebia, mas bebia pouquinho, sabe? Você tinha que idade mesmo, Isaura? Eu acho que era assim uns 14... Nova, começou 14, cedo. No 15, abuso, inclusive, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E existia uma determinação como jovem, né, dos seus 14, 15 anos de sair e beber? Todo mundo bebia, todo mundo, né? Então comprava uma Coca-Cola e as dosinhas, a gente, entendeu? Mas era brincadeira mesmo, na época, né? A gente sentia assim, era brincadeira. Isaura, inclusive, é o que os jovens fazem hoje, né? Eles se determinam aí na brincadeira, no grupo, nas festas. É assim que começa. Né? Se centralizando no álcool. Isso. Então, Silvestre, aí, né, passou E eu tinha uma relação muito complicada com meu pai, né? Que meu pai era uma pessoa muito autoritária. Então eu tive uma adolescência assim, muito conturbada, muito mesmo. E a válvula minha de escape começou a ser mesmo a saidinha com a turma, eu tinha minha turminha e beber, né? E assim foi, adolescente, foi passando, juventude, entendeu? Depois, como adulta, você casou, parece, com um alcoólico também? Acabei me envolvendo com alcoólatras que eu não sabia que era alcoólatra. Para mim não era. E essa é a tendência, né? Um alcoólico sempre busca outro alcoólico, entendeu? Né? Não era. E realmente eu acho que aí começou já meu alcoolismo, né? Hoje eu vejo que aí começou mesmo. Porque ele bebia muito. Não era todo dia. Era aquela coisa de final de semana, e muita festa, muito churrasco, muita viagem, sabe? E sempre muita gente envolvida, e aquilo eu fui me habituando, e bebendo. Então a gente rezava para chegar a sexta-feira. A gente rezava, era assim, impressionante. Sexta-feira, então já começava a festa, já começava aquela... A gente já sentia falta. Chegava sexta-feira, tinha que beber, né? Era o dia de beber. Virou um ritual, né, Virou um ritual. Começou assim. E o alcoolismo acabou se transformando no alcoolismo mesmo, com grandes prejuízos na sua história. Foi aumentando, e a gente foi aumentando os dias, aumentando a dose, aumentando, entendeu? Aí às vezes já era mais de uma vez, não era só final de semana, entendeu? Então... eu não conseguia, os meus problemas eram assim, de fundo emocional, eu não conseguia resolver nada na minha vida, então eu já partia para a bebida. Eu brigava com o marido, ficava com raiva do marido, eu bebia. Eu tinha uma frustração, tinha que resolver um problema sério, eu bebia, porque eu não queria resolver, eu não queria saber de problema, eu não queria saber de tristeza, entendeu? E eu bebia. Isso que você está falando é muito importante para quem está nos assistindo.
Vocês percebem, Isaura falou que na adolescência, na juventude dela, ela usava a bebida como meio de alegria, de autoafirmação, no meio do grupinho de amigos, e depois ficou adulta e já utilizava a bebida não mais para a satisfação, mas como meio de fuga e para fugir dos problemas. Isso é uma coisa muito séria. Mas você hoje já está fazendo o seu movimento contrário, fez seu tratamento no PCJ e está em recuperação. Então, graças a Deus, né, Silvestre? Mas demorou muito tempo, tá? Eu tive o alerta até do meu irmão, várias vezes, falando, né? Sobre o meu alcoolismo, mas eu não aceitava isso, não, né? Então, eu mesmo, por mim mesma, eu tive... Depois que meu marido morreu, que eu comecei a ter essa consciência. Precisou ter essa morte. Eu fui no fundo do poço mesmo, na bebida, financeiramente, e aí eu comecei a ver que o estrago que a bebida tinha feito estava fazendo na minha vida. Depois da morte dele, eu comecei a ter essa consciência. Isso. Parece que a dor te ajudou a refletir também. Primeiro eu busquei a morte. Quando você se olhou no espelho buscando. Primeiro eu busquei a morte, eu queria morrer. Depois que meu marido morreu, eu queria morrer. E depois, né, com a graça de Deus, eu tive esse despertar. Exato. Né? Okay. E de ver, né, Silvestre, assim, o sofrimento das minhas filhas também, que eu comecei vendo, eu tenho imagens, né, que eu não vou esquecer nunca, né, que eu ficava assim, eu bebia e eu apagava, e eram elas que cuidavam de mim, sabe? Né, e elas nunca me criticaram, nunca falaram nada, sempre cuidando de mim, né, porque eu ficava lá prostrada, 1 dia, 2 dias, e eu via assim minha filha com terço na mão, sabe? A Paula, ela é muito devota de Nossa Senhora, e essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Ela ficava na beira da minha cama, e eu lá dormindo apagada, e ela com tercinho na mão, e ela rezava, né? E a gente já tinha uma caminhada na igreja, ela conversava com o padre, ela conversava com as pessoas. Nesse período foi até bom para mim, porque eu fiquei uns 10 anos, sabe, engajada na igreja, sem uso, sem nada, sabe? A igreja então te ajudou muito, né? Foi um fator de controle da doença, né? O meu padre sabia, né? Se eu ficasse 1 dia sem ir na igreja, ele já mandava gente atrás de mim, porque ele sabia do meu problema. Então, a sua filha cuidava de você, o padre cuidava. As pessoas da minha comunidade, então... Mas, Isaura, você está falando na Paula, sua filha. Então, eu tenho uma surpresa para você. Esse período de doença da minha mãe foi um período muito difícil para mim, porque até ela resolver se tratar, até ela entender que ela precisava de ajuda, foram muitas lutas, foram muitas dores, e eu me via numa situação que determinadas horas os papéis se invertiam. Eu tinha que tomar conta da minha mãe nas horas que até então eu entendi que ela precisaria tomar conta de mim. Mas isso se inverteu devido a essa doença, e tinha momentos que eu ficava com medo, eu ficava vigiando cada passo dela, ficava vigiando aonde ela poderia esconder a bebida, para eu correr atrás, pegar, jogar fora. Isso foram várias e várias vezes, e eu tentava dormir, mas de repente eu ouvia os passos dela, então eu corria atrás para ver. E determinados momentos que eu chegava perto dela, ela dormindo, já embriagada, só para ver se ela estava respirando, para ver se ela estava bem. E essa angústia foi se passando durante anos e anos, até então ela tomar essa decisão, que me deixou muito feliz. Com certeza essa decisão dela, esse reconhecimento que ela precisava de ajuda, foi uma coisa para mim de grande felicidade. Porque foram muitos os sofrimentos, com certeza, foram muitas marcas que a bebida deixou na nossa vida, no nosso relacionamento. Como eu fui a filha que passou mais tempo com ela, assim que ela resolveu se tratar, para mim foi um choque muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu queria que ela fosse, ao mesmo tempo uma parte de mim ficou meio egoísta. Porque eu entendi que como as minhas irmãs, né, já tinham a vida delas, elas já tinham casado, eu queria que minha mãe ficasse comigo. Porque até então, né, a gente morava junta. E então esse lado meio egoísta meu ficou com muito medo, sabe? De repente me vi sozinha numa casa, tendo que aprender a crescer. E isso me angustiou muito, porque eu sabia
que ela precisava de tratamento, eu sabia disso, eu tinha essa certeza, mas ao mesmo tempo esse lado meu queria muito que ela ficasse perto de mim, porque eu achei que eu poderia ajudar de alguma forma. Só que, graças a Deus, Deus foi me dando essa consciência de que realmente era o tempo dela, de que eu não poderia interferir, eu não poderia ajudar naquela hora, e ela teria que se tratar daquele jeito e teria que ser doído tanto para ela quanto para mim, porque eu teria que aprender a viver sem a presença física dela. Naquele momento, eu teria que aprender a me desgarrar dela, porque era crescimento para mim e para ela, com certeza. Hoje eu olho para minha mãe, tenho muito orgulho de ver a recuperação dela, a cada dia, a luta dela. Eu olho para ela e vejo realmente outra pessoa, em cada detalhe da vida dela, em cada detalhe que ela demonstra pra gente, até no jeito dela viver. Hoje ela se arruma mais, hoje ela é outra pessoa, sabe? Eu olho para ela e fico muito orgulhosa de ver, sabe? Hoje ela passa uma maquiagem, ela coloca uma roupa bonita, então ela tem prazer de fazer isso, ela tem prazer de viver. E é isso que me orgulha muito hoje, de ver que realmente ela tem conseguido vencer a cada dia, porque é uma luta diária até o resto da vida dela, com certeza. E eu vejo que a cada dia, como ela mesma diz, só por hoje, só por hoje, só por hoje. E isso me orgulha muito. E eu me espelho nela, nesse exemplo de mulher guerreira que ela é. Eu tenho certeza que esse período que ela tem vivido tem feito muito bem a ela e muito bem a nós. Hoje eu olho para ela, vejo uma mãe que eu sempre quis ter, uma mãe amiga que eu posso confiar, uma mãe que eu posso olhar nos olhos sem ter vergonha de olhar, que eu posso sair com ela, que ela é exemplo. Hoje ela me dá muito orgulho. Você que está nos assistindo, às vezes você tem uma experiência parecida com a da Camila, né? A filha, ao invés de ficar no lugar de filha na relação com a mãe, ela teve que ocupar um lugar de cuidadora e cuidar da mãe, sendo a mãe da própria mãe. Isso é triste, né? Tanto é que quando a Isaura foi, né, Isaura, para o tratamento, ela sentiu o vazio, a falta de cuidar de você. Ela sofreu né? muito. Mas hoje ela tem o prazer de filha, de estar com uma mãe que pode ser mãe para ela, não é isso? Com certeza, Silvestre. Eu já partilhei isso com você, com várias pessoas. Eu falo que, né, eu estou aprendendo a ser mãe, né? Então hoje meu relacionamento com minhas filhas é assim, de muita alegria, Silvestre, de muita honestidade, assim, olhar no olho, sabe? Eu poder, até elas gostam de me ouvir, eu partilho com elas minhas emoções, minhas dificuldades, a gente conversa sobre tudo, né? E eu posso até dar um conselho, até aconselhar, claro, né? Coisas que antes eu não podia fazer, claro, né? Então, assim, né, eu amo demais minhas filhas, né? E isso é muito triste, né? Isso. A gente vê um depoimento desse, Wes, porque às vezes a gente não tem consciência do estrago, da como que a gente está machucando e ferindo as pessoas. É triste, mas também é alegre, entendeu? Porque depois dessa tristeza toda que vocês viveram, todo o trauma que o álcool deixou, vocês hoje têm a alegria de estar fazendo, todas vocês, um movimento contrário para fazer uma manutenção e o controle dessa doença. Mas eu quero chamar você para um rápido intervalo, para a gente continuar o nosso bate-papo com você, Isaura, e teremos mais surpresas no próximo bloco. Aguarde-nos.